Então, queridos, como eu ia falando, né, nós temos visto aqui as pregações do domingo, foi bênção, e eu vou fazer hoje um breve resumo, né, do que foi pregado. Vou pegar a mesma dinâmica aí do presbítero Davi, revisando aquilo que já foi pregado, para a gente pegar o fio da meada e prosseguir, certo? Então, aqui foi dito o seguinte, aqui foi dito a diferença entre carta e epístola. Creio que todo mundo já sabe disso, né? A carta, ela tem um conteúdo mais pessoal, não é tão abrangente quanto da epístola. A epístola já é algo mais abrangente, que é para um grupo de pessoas, é uma carta circular. Isso foi falado aqui. Também aprendemos que Efésios é considerado pelos estudiosos a rainha das epístolas. E por que ela é considerada a rainha das epístolas? Por causa do seu rico conteúdo, não é? Se você pegar Efésios, você vai ver ali o tanto de doutrinas que contém essa pequena carta com 6 capítulos. Se a gente pegar, se você for olhar, ali tem a doutrina do pecado, ali tem a doutrina da redenção, ali tem a doutrina tem sobre predestinação, a eleição, né? Então tem muitas doutrinas. Então é por isso que ela é chamada a rainha das epístolas. Isso aqui também a gente viu. E que parte do conteúdo dela tem o quê? Uma estreita ligação com Colossenses. São chamadas das irmãs gêmeas, Efésios e Colossenses. Não esqueçam disso, tá? Já foi pregado aqui pelo presbítero. E outra coisa que a gente viu no domingo passado é que o presbítero Davi encerrou no versículo 9, né? Ele falando do mistério, aliás, de Deus, tão esperado pelos nossos irmãos do Antigo Testamento. Que mistério era esse? Que Deus fez de 2 povos um só povo, né? Os gentios e judeu se uniram, né? O judeu é aquela propriedade particular que Deus chegou para aquele povo, mas Deus também tinha um propósito conosco. Olha que coisa boa, né? Nós estamos aqui hoje porque Deus teve misericórdia. Um Deus tão grande olhou para mim, para você, para as nossas imperfeições e falou assim: não, meus filhos também de longe, eu quero que eles se tornem meus filhos, eu quero que eles estejam aqui pertinho de mim e façam parte do meu reino celestial. E também que nós fomos adotados como filhos. Vocês lembram da importância, né, dessa adoção? O quanto o presbítero Davi explicou domingo, que ser adotado tem uma importância tão grande. Ele até contou o exemplo de um pastor que foi adotado, né? Então, às vezes você pode dizer: puxa vida, eu sou filho por adoção. Se alegre com isso. Se alegre com isso, porque você nem filho era. Você era criatura, eu era apenas uma criatura. Hoje eu sou filho. Nós não somos mais órfãos. Bonito, né, esse louvor. Então, outra coisa é que nós fomos redimidos. Jesus Cristo pagou um preço caro por nós, se derramando na cruz do Calvário. Então, essa é a primeira parte da epístola. Vai falar disso. E a segunda? A segunda vai do capítulo 4 ao capítulo 6. Vai falar da nova vida que os seguidores de Cristo têm quando estão unidos com Ele. Agora você deve andar em novidade de vida. Você não pode mais achar que é normal você viver com o seu mau humor, você viver com aquela forma dúbia, né? Uma hora está dentro da igreja, uma hora está fora, uma hora você está com os crentes, outra hora você está na roda dos escarnecedores. Não, você é propriedade escolhida do Senhor agora. É andar em novidade de vida. É isso que nós temos que andar, em novidade de vida. Também de como essa vida, ela se manifesta e como nós cristãos nos relacionamos uns com os outros, não é? Quando a gente se converte, nós acabamos encontrando uma outra família. Nós nos encontramos, né? Zé Carlos chegou aqui achando que estava sozinho. Olha o tanto de irmão agora, né, Zé? Olha o tanto de irmão agora, que o Zé já está até testemunhando aqui. Glória a Deus, né? Esse relacionamento de amor, esse carinho dos irmãos uns pelos outros. E para que ficasse bem claro para os Efésios e para nós, o apóstolo Paulo também ele vai usar 3 figuras para a igreja. Anotem aí, tá, gente? Vai pegando essas coisas aí para vocês tirarem dúvidas nas células. 3 figuras são usadas. A primeira delas é que nós somos um corpo, né? A igreja é um corpo.
Por isso que eu falo, gente, corpo não tem, mesmo você sendo mulher, você não é membra da Rocha Firme, você é membro, porque se refere ao corpo. Então o braço é um membro, um dedo é um membro, a orelha é um membro, o nariz é um membro, assim nós somos membros de um corpo que é a igreja. E Cristo é cabeça desse corpo. Olha o que diz aqui Efésios 1, 22, 23. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Então a primeira figura que é usada é o quê? Corpo. Cristo é cabeça. Cabeça é quem pensa. Um corpo sem cabeça não é nada. Se arrancar a cabeça do corpo, já era. Não tem mais o que fazer. Não tem mais cérebro, não tem mais... nem o corpo consegue se movimentar mais. Segunda figura, edifício. Né? Um prédio, uma construção, onde Cristo é o fundamento. A pedra fundamental. Não existe, não tem como construir uma casa dessa, se primeiro não for cavado o alicerce. Então, qual é o alicerce para a vida do crente? Cristo. Cristo é esse fundamento. E Efésios 2, do 20 ao 21, diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Amém? Primeira figura, corpo, Jesus é a cabeça. Segunda figura, edifício, Cristo é o alicerce, o fundamento. E qual é a terceira figura? A figura de um casal. Olha que coisa linda. No qual a igreja é a esposa e Cristo é o marido. A igreja tem essa figura, dessa ligação íntima. Marido e mulher têm uma ligação muito íntima. A ligação deles no contato físico, na comunhão diária dentro de casa, a igreja tem essa ligação com Cristo. Então, se você é igreja e não tem essa ligação, tem alguma coisa errada. O crente tem que estar na fiação, tem que estar ali alinhado com o Senhor. Pensamentos, as ações, tudo tem que estar ligado. Olha o que diz Efésios 5, do 25 ao 32. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém? Amém, queridos? Então, Efésios usa 3 figuras para Cristo. Vamos repetir aí para a igreja, isso é pedagógico. Você lembra qual a primeira figura? Corpo, Jesus é o cabeça. Segunda figura, edifício, Jesus é a fundação. E o terceiro, de um casal. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Amém? Por isso a igreja precisa se submeter a Cristo. Irmão, Satanás vai trazer dúvida na tua cabeça no decorrer desse tempo. Vai começar, quando a pessoa começa a enfraquecer na fé, o inimigo vem e você começa a ouvir a palavra de Deus e você começa a questionar. Não dê ouvido para isso não. Isso não é pensamento seu, é pensamento do diabo. Você
tem que andar em sujeição à igreja, a Cristo, se submetendo. É assim como a esposa, ela é submissa porque eles estão embaixo da mesma missão. Os dois estão ali unidos, cumprindo o propósito para que o seu lar seja edificado. Assim também a igreja. Se a igreja estiver dividida, ela não anda, mas ela precisa estar em comunhão. Amém? Então vamos aí agora para o texto, vamos fazer a nossa leitura a partir do 3, mas eu vou pregar mesmo o versículo 13 e 14. Nós vamos ler do 3 até o 14. O presbítero Davi pregou aí mais ou menos até o 9. Nós vamos explanar um pouquinho mais para frente. Amém? Diz a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, e para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a sua glória, pelo que ouvindo, eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Amém? Eu li o versículo 15 aqui como contexto. Amém, queridos? Nós ouvimos essa palavra no domingo passado e nós vamos continuar hoje aqui ouvindo mais um pouquinho sobre as bênçãos espirituais no Senhor. Amém? Então eu quero nesta noite pregar para você sobre dois aspectos. É o aspecto do selo, né? O presbítero Davi falou sobre algumas bênçãos e hoje eu vou enfatizar duas bênçãos, que é a questão do selo e o penhor do Espírito Santo. Eu achava muito estranho essa palavra, eu não entendia essa palavra, mas hoje ela se tornou muito clara para mim. Nós vamos entender, por exemplo, o selo. Esse assunto, irmãos, parece ser algo bem simples, mas ele não é simples. Há algumas controvérsias a respeito do selo do Espírito Santo, mas eu vou deixar para falar um pouco dessas divergências mais tarde. Nós vamos entender que o Espírito Santo, porque ele é chamado Espírito da promessa. Por que é que vocês acham que é chamado o Espírito Santo da promessa? Ele é chamado assim por quê? Porque ele foi prometido. Ele foi prometido que ele viria. Ele seria dado para a igreja. Irmãos, no passado, os homens e mulheres de Deus queriam ter esse conhecimento que eu e você tem. Mas eles não tiveram. Hoje nós temos acesso. O Espírito Santo habita em nós, nós podemos conversar. Tem alguém do outro lado nos ouvindo. Mas no passado não. No passado, o Espírito Santo ele vinha para cumprir uma certa determinação de Deus. Então ele vinha sobre alguns homens, algumas mulheres, para executar esse trabalho. Depois ele se retirava novamente. Mas hoje ele veio para ficar, para permanecer em nós. Amém?
Então nós vamos ver aí, por exemplo, alguns textos como Joel 2, do 28 ao 30. Essa promessa já estava lá, ó. Joel nem sabia exatamente como seria, né? Mas ele, pela fé, ele já visualizou muitos crentes cheios do Espírito Santo. Porque Joel falou assim, ó: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Na verdade, é Deus falando isso para o profeta. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre servas naqueles dias derramarei o meu Espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra. E Deus fez isso. Quando Jesus veio, Jesus operou muitos milagres. E hoje ainda, irmãos, nós estamos vendo esses milagres. Porque o Deus do passado é o Deus de hoje. Você tem vivido milagres, talvez você não tenha notado, mas você tem vivido cada dia um milagre. Você tem sido sustentado. Eu nunca esqueço daquele filme lá, O Caminho para a Eternidade. Muitas pessoas reclamam dessa vida, falam: ai, minha vida está um inferno, até fala essas expressões feias, mas nós, como diz lá naquele filme, hoje você tem a brisa suave, hoje você pode abrir a janela da sua casa para se refrescar, você pode respirar, mas irmãos, há um lugar para onde muitos irão, que não vai ter nem essa brisa mais, vai ser lugar de tormento. Mas eu e você estamos desfrutando do reino dos céus aqui, e nós vamos continuar com o Senhor. Porque quem tem íntima ligação com o Senhor aqui vai continuar na eternidade. Quem tem essa ligação com o Senhor aqui vai continuar. Isaías 32:15 também fala sobre a vinda do Espírito Santo, por isso que ele é chamado Espírito da promessa. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Isaías 32:15. O deserto seja transformado em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Amém? O que é isso, irmãos? O meu coração e o seu era um deserto. Nós vivíamos aí, perdidos na cegueira espiritual, naquela angústia de espírito, até que nós encontramos Jesus. E a nossa vida floresceu. Nossa vida agora é um campo fértil. Hoje você pode testemunhar, você pode vir aqui, você pode cantar, como a irmã Luciana veio aqui, cantar aquilo que Deus tem falado com ela. O irmão José veio se alegrar e agradecer a Deus pelo emprego que recebeu, a irmã Sandra pela conversão das irmãs. Isso porque você tem crido que tudo isso vem das mãos de Deus. Quem não crê dessa forma acha que tudo é obra do acaso. E outra promessa, né, que o Espírito Santo... outra coisa, irmãos, o Espírito Santo, ele já estava presente desde o passado, ele estava atuante ali, ele estava trabalhando na nossa vida, e alguns homens foram capacitados por Deus, como eu falei. Quem é que não lembra de Sansão? Sansão, aquela força extraordinária, não era do cabelo dele, era porque Deus tinha uma aliança com ele. Deus levantou ele como um juiz em Israel, um homem que era devasso, um homem que não podia ver uma mulher, que ele já estava atrás, né? Era pecaminoso demais, mas Deus, os pais dele lá, Ana, o nome da mãe dele também, e do pai dele lá, fizeram uma aliança com Deus, e ele era nazireu, não podia passar navalha, não podia raspar a sua barba, não podia tomar bebida forte. Por quê? Porque ele seria templo do Espírito Santo. E Sansão foi um dos homens que destruiu o pior povo, que era um dos piores inimigos de Deus, do povo de Deus, que era os filisteus, né? Então ele se perdeu, houve alguns percalços na vida dele, mas ainda assim Deus usou a vida dele, porque Deus usa quem Deus quer, né? Deus usa quem Ele quer. Então o próprio Jesus falou que Ele pediria ao Pai que o Consolador estivesse conosco. Olha que coisa boa. Jesus foi, mas o Consolador ficou. Nós não ficamos sozinhos. Então, se você acha que quando você está passando suas lutas, as suas dificuldades, se você acha que você está só, você não está. Você não está só, Tabata, quando você chora na sua casa. Você não está só, Kailane, quando você está ali no seu momento de angústia. Deus está contemplando suas lágrimas.
O Senhor está te visitando. O Senhor está visitando a sua vida. Então, por quê? Porque João 14, 16 e 19 está escrito assim, ó: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém? Olha que coisa boa. O Espírito Santo habitando em nós. Se você acha que você é solitário, você tem o Espírito Santo aí dentro. Não apague, não extingue o Espírito Santo. Não deixe esse fogo se apagar. Uma das coisas que ele recomendou aos discípulos foi o seguinte: Jesus falou assim: olha, não se apartem de Jerusalém. Permaneçam lá, porque eu vou, mas o Espírito Santo virá. E aí nós temos o que aconteceu em Atos, no capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo, irmãos. Que quando se cumpriu o dia de Pentecostes, está lá, Atos 2, do 2 ao 4, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Amém? Então, queridos, essa é a razão pelo qual o Espírito Santo é chamado Espírito da promessa. Então, você que está aqui hoje, não fique pensando assim, que muita gente fica pensando, será que eu sou batizado no Espírito Santo? Será que eu já sou batizado? Você vai entender isso hoje. Você vai entender isso hoje. Porque tem gente, irmãos, que está esperando o Espírito Santo descer como língua de fogo, como ele desceu no Pentecostes. Nós temos que entender uma coisa: aquela descida foi única. Era a vinda dele para a terra. Foi quando ele desceu, por isso que veio visível, para que as pessoas vissem o que estava acontecendo. Então o Senhor deu alguns sinais naquela época. Quando Jesus foi se batizar, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de quê? De uma pomba, para que fosse visível. E João tinha dito um sinal, Deus tinha dito um sinal para João: aquele que vir o Espírito descer em forma de pomba, aquele que era o Cristo. Então João precisava visualizar. Os apóstolos precisavam ouvir uma manifestação sobrenatural. Eles precisavam sentir o queimar do Espírito Santo dentro deles. Mas nós, irmãos, nós cremos pela fé. Você hoje não precisa ficar pedindo a Deus sinal e mais sinal. Sabe que até pecado a gente ficar, meu Deus, me dá um sinal que o Senhor me ama, é pecado isso. Você ficar toda hora questionando o amor de Deus. A Bíblia fala, ponto final. O Senhor te ama, você já recebeu a Cristo, você foi batizado com o Espírito Santo, você tem esse Espírito Santo habitando em você. Então, por que o Espírito Santo veio? Qual é a razão? Qual foi a razão ou para quais razões, por que razões ele veio? A primeira delas, ele veio para confirmar a exaltação de Cristo. Se o Espírito Santo não viesse, como é que nós íamos saber que Cristo ressuscitou? Porque o mundo sabe que Cristo ressuscitou, mas o mundo duvida. O mundo duvida. Irmãos, eu sei que tem gente dentro da igreja que também tem duvidado até da sua salvação. Cuidado com isso, esse pensamento é do maligno. Cuidado com as ideias liberais. Eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos falando, e a gente olha assim e fala, nossa, que sabedoria que esse homem tem, nossa, né, como será a vida desse homem no dia a dia? Mas a mesma coisa que a gente passa, irmãos. Ele falou que quando estava fazendo o doutorado dele lá na Holanda, ele falou que o orientador dele, que era cristão, começou a dar um monte de livros para ele, para que ele fosse ler sobre os liberais alemães. E ele começou a ler aquilo, e ele disse que a fé dele foi esmorecendo.
E ele falou assim, meu Deus, eu nem me considero mais cristão. Ele disse que quando se ajoelhava no pé da cama dele para orar, ele não conseguia. A fé dele estava sendo minada. Então você olha o perigo que uma faculdade traz para um cristão. Pastor, então o senhor está dizendo que não é para mim fazer faculdade? Não, preste atenção, você deve estudar, mas você não deve deixar ninguém lavar a tua mente. Porque ele fazendo doutorado dentro de uma das melhores faculdades lá, houve isso. Ele disse que foi procurar um outro pastor, e ele disse, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, e me dá uma palavra, porque eu estou morrendo. E aí ele falou o que estava acontecendo. E aí o pastor falou assim, é isso? Então você vai ler esse livro, aquele livro, e tudo isso aqui vai refutar o que esses camaradas estão dizendo, porque os camaradas argumentam bem para falar de coisas perversas, para semear a dúvida no coração do crente. Então você que já é cristão, amado, não deixa Satanás fazer ninho na sua cabeça não. Será que eu sou salvo? Quando vier esse pensamento, você fala, eu sou salvo, ponto final. Eu já fui selado, eu fui escolhido em nome de Jesus. Olha a armadilha do inimigo. Então, para que foi que o Espírito Santo veio? Primeira coisa, para confirmar a exaltação de Cristo. Como é isso? Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Nós não vimos nada disso. Mas quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo nos convence disso. É tão provado, irmãos, que você sente quando o Espírito Santo fala com você, porque antes de me converter, eu li a Bíblia, eu não sentia nada, eu não ouvia nada, para mim eu estava cego e surdo, era apenas um livro, mas quando o Espírito Santo me convenceu, aí a história mudou, porque é o Espírito quem traz esse entendimento para nós. Então a primeira razão pela qual Cristo veio, o Espírito Santo veio, foi para confirmar a exaltação de Cristo, para dizer que Cristo está sentado nas alturas e que Ele voltará para buscar a sua noiva, que somos eu e você. Segunda razão, Ele veio para nos capacitar a fazer a tarefa que Deus nos deixou. Qual é a tarefa, irmãos? Que tarefa nós temos? Evangelizar o mundo. Você está evangelizando? Você está pregando a palavra de Deus? Cuidado, porque eu acho que muitos de nós estamos se perdendo com nossas lutas. É isso que o inimigo quer, que você fique tão atarefado que você não tenha tempo mais para interceder, para orar, não tenha mais tempo para ir frequentar os cultos da semana. Cuidado com essas armadilhas. Não seja crente domingueiro. Frequente uma célula, frequente um culto de oração, mesmo que você venha cansado, desanimado, se ajoelha ali e você clama, pede a Deus para que sua fé não esmoreça. Porque daqui para frente, irmãos, é só paulada na vida do crente. É para o crente desanimar. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos vai se esfriar. É essa razão. Entende? Porque muitas vezes tem tantas pessoas apáticas dentro da igreja que não testemunha mais, não dá mais, não canta para o Senhor, não tem vigor espiritual, porque as pessoas têm extinguido o Espírito Santo, não têm deixado ele fluir na sua vida. O Espírito Santo veio para isso, para nos capacitar. Essa força que faz com que o crente testemunhe, pregue, essa força é dada pelo Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, a gente não consegue fazer nada disso. É por isso que essa tarefa, irmãos, ela é uma tarefa difícil. Ela é insana. Você não consegue evangelizar ninguém por você mesmo. Você não consegue pregar, você não consegue abrir os olhos de quem está cego e nem os ouvidos de quem está surdo. Isso é tarefa, é trabalho para o Espírito Santo. Se você não disser, Espírito de Deus, abre meus olhos também, abre meus ouvidos para que eu possa ser luz para outro, você não consegue ser. E para isso você tem que batalhar, porque no dia a dia vai vir coisas mais atraentes. Irmãos, o pecado, desculpa eu te dizer isso, mas o pecado, ele é muito mais atraente do que você ler a Bíblia. Porque quando é para ler a Bíblia, orar, é um Deus nos acuda. É sono, é canseira, é um monte de coisa que aparece.
Mas quando se trata de uma fofoca, de uma notícia que agrada teus ouvidos, o camarada, quando foi que falaram isso? Aonde é que está? Manda aí, menino, o link para mim. Né? Por quê? Porque o pecado é bom, o pecado é atraente. Agora, quando se fala da palavra, não. Muitas pessoas desanimam, né? Então, irmãos, é por isso que o apóstolo diz, o apóstolo Paulo fala, que nós fomos selados com o Espírito da promessa. E por que ele fala isso? Que nós fomos selados com o Espírito da promessa. Lembra que o presbítero Davi falou de selo aqui? Que no passado as cartas eram mandadas com selo, né? Talvez vocês hoje não lembram muito disso, mas nós que já temos mais de 30, né? 30, vamos dizer assim, né? A gente lembra, né, Deus? Do selinho lá. Se você não colocasse um selo, a carta não ia. A carta não ia de jeito nenhum. Você poderia deixá-la nos correios, ele ia jogar de lado, mas não mandava. Você não pagou o selo. Então o selo é aquela marca que é colocado lá na carta para ir. E no Antigo Testamento, irmãos, o selo era a assinatura do rei. É o que nós conhecemos hoje como um carimbo, né? Se o rei escrevesse uma carta e carimbasse, só que ele tinha essa marca no anel. Era um anelão grande assim, aí eles colocavam uma espécie de cera, lacrava a carta, o envelope, colocava uma cera assim entre as duas abas, e naquela cera mole, ele colocava aqui o anel dele, e aí era mandado os decretos, né? Os decretos eram enviados. Quem aqui não lembra, por exemplo, quando o príncipe Amã, ele pegou e escreveu um decreto, dizendo que ia destruir todos os judeus, ele pegou o anel do rei, Assuero, e ele selou aquele decreto. Aquele decreto não podia ser revogado, irmãos. É por isso que quando você chega no final da carta de Esté, você vai entender, você fala assim, puxa vida, por que o rei não anulou esse decreto? Porque a palavra do rei, ela não pode ser anulada. Uma vez falada, tem que se cumprir. Mas aí, o rei usou ali de misericórdia, então ele usou um subterfúgio ali. Falou assim, ó, já que a palavra não pode ser anulada, quando Esté revelou o que estava acontecendo, que o povo dela estava sendo destruído, ele falou assim, que os judeus, pelo menos, possam lutar pela sua vida. O decreto já foi selado. Que vai haver uma matança, vai morrer muitos judeus, vai. Mas agora, pelo menos, eles podem puxar da espada e se defender. E aí os judeus mandou haver, porque eles estavam vendidos para ser morto, mas o decreto dizia que não era para se defender. Eles iam ter que ser mortos de boca calada. Mas aí, no final, eles lutaram e prevaleceram. Né? Por isso, porque o decreto foi assinado com o anel do rei. E assim, irmãos, acontece conosco também. O Espírito Santo em nós é sinônimo de propriedade de Deus. Se alegre com isso. Você é propriedade de Deus. Você está nos braços do Pai, daquele que te ama. O diabo, ele não pode mais arrancar esse selo de você. O diabo não pode. Ele pode até tentar amarrotar a tua vida. Mas você, mesmo como um papel amassado, você não tem esse selo arrancado. Você tem garantia de que você é salvo. Então não duvide da sua salvação. 1 João 4,4 diz assim, ó, filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você prevalece, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Então não fique desanimado. Olha que bênção, nós somos propriedades exclusivas de Deus. 1 Pedro 2,9 vai falar isso. 1 Pedro 2,9, eu gosto muito desse texto, diz assim, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós estávamos nas trevas e hoje nós estamos na luz. Irmãos, estar na luz é isso aqui, ó. Eu venho para a luz. Aqui vocês estão vendo meu rosto, as imperfeições que tem em mim. Então quem é da luz não tem medo. Olha, eu estou aqui, eu sou de Cristo, eu sou falho, eu erro, sou pecador, mas eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Agora quem é das trevas não, né? Ah, quer ficar pelos cantos. Não, eu vou ficar nesse canto aqui que é mais escuro. Aqui dá para disfarçar meu rosto, ninguém vai ver minhas rugas, é melhor estar no escuro. Ou seja,
Os meus pecados, eles são jogados para debaixo do tapete. Mas quando eu ando com Jesus, aquele que é de Cristo vem para a luz. Amém? Então o selo do Espírito Santo é isso. Ele garante que nós receberemos as bênçãos prometidas por Jesus. Que bênçãos são essas? Salvação da alma, perdão dos nossos pecados, porque agora nós somos filhos por adoção. Nós fomos adotados na família de Cristo, escolhidos, predestinados para alcançar as bênçãos espirituais por meio da nossa fé em Jesus. Amém? Quando recebo esse selo, quando é que eu posso receber? Esse selo, irmãos, está dizendo aqui, ó, eu recebo o selo quando eu creio, no momento que eu creio. Quero que você saia daqui sabendo disso. É no momento, é aqui que eu quero falar daquelas controvérsias que eu falei que há aqui, né? Falei que sobre o selo há muita divergência de pensamento. Há uma corrente de pensamento que vai dizer não, né? Os liberais do passado, eles dizem assim, ó, quando você se converte, você é salvo, mas você ainda precisa receber o selo, que é um tempo depois. Esse tempo depois, eles não sabiam definir quando era. 5 dias, 10, 15, 20, não sabia. Ficava uma coisa vaga. Aí dizia, você vai receber esse selo depois, que é o selo do Espírito Santo. E aí a outra corrente, né, que é dos pentecostais, eles dizem que o selo é uma segunda bênção. Ah, você já é batizado com o Espírito Santo? A primeira coisa que alguém quando te conhece é isso. A sua igreja, ela é tradicional ou pentecostal? Né? Você sabe dizer o que é que nós somos? Vocês aqui, nós somos o quê? Nós somos pentecostais. Ah, pastor, mas aqui é pentecostal? É porque aqui tem um estilão assim meio light, né? Nós não somos do reteté, mas ser pentecostal, você sabe o que é ser pentecostal? Ser pentecostal é crer naquele dia do Pentecostes, é crer que o Espírito Santo já veio, é crer que nós somos selados, é crer que o Deus do passado é o Deus de hoje, é crer que eu vejo, que eu tenho um milagre na minha vida diariamente, eu não tenho que ficar esperando mais sinal nenhum do céu. Isso é ser pentecostal, irmãos. Pentecostal é saber que o Espírito Santo veio, a descida dele foi 50 dias depois, 50 dias depois que Cristo esteve aqui na terra e que ele desceu sobre o povo de Deus. Isso é ser pentecostal, entendeu? Então, de acordo com os versículos aqui que vai afirmar, o versículo 13 vai dizer assim, ó, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, olha aqui o outro verbo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, irmãos, a palavra está dizendo que não tem esse negócio do selo vir uma semana depois. Não tem essa de eu receber uma segunda bênção depois. Porque, irmãos, eu estava conversando com uma irmã lá na escola. O marido dela é uma bênção. O rapaz prega, é estudioso. O rapaz veio do espiritismo. Ele tinha umas coisas estranhas que aconteciam na casa dela. Ela é uma testemunha viva. Ela falou assim, pastor Henrique, a nossa vida mudou demais. Da água para o vinho. Ele agora é um homem transformado. Mas o pessoal fica lá na igreja onde eu estou, dizendo para ele, você agora, irmão, só precisa ser batizado com o Espírito Santo. E ele fica entristecido com isso. Que ele fala, puxa vida, mas como assim? Quando é que isso vai acontecer? Irmãos, sossega. Você já é batizado com o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo da promessa. Em nome de Jesus. Eu falei para ela, fala para ele desenvolver o seu ministério e parar com essas neuroses. Que em nome de Jesus ele já tem o Espírito Santo habita nele. Que ele tenha que se encher mais e mais e pregar a palavra de Deus. Então, amado, de acordo com o que o versículo vai afirmar aqui, a pessoa ouviu o evangelho da salvação e creu, logo ele é selado, não esqueça mais disso. Ouvir e crer. Você já ouviu? Você creu? O verbo ouvir e crer está aqui dizendo, a partir do momento que você ouviu e creu, o selo já está em você. É por isso que você canta aqui, eu tenho a marca da promessa. Eu sou selado, eu fui marcado com o Espírito Santo de Deus. Então as duas ações, elas acontecem no mesmo tempo, é simultânea.
ao mesmo tempo que você crê, no momento em que Jesus Cristo, você recebe Ele como Senhor e Salvador, logo você é carimbado, selado pelo Espírito Santo. Então, quando nos convertemos, passamos a ser propriedade de Jesus. O selo está relacionado com a ideia de salvação. Salvação. Não existe essa de você depois receber um novo batismo. A Bíblia fala, irmãos, há um só batismo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então nós somos batizados na água, aquele batismo do arrependimento, mas ali é para mostrar que nós já somos salvos, é para testemunhar para o mundo. Mas o batismo do Espírito Santo é no momento que eu creio, no momento que eu ouço a palavra e que ela lavou meu interior, eu sou batizado e cheio do Espírito Santo. Agora o que você tem é que se encher desse Espírito. Você não pode, a palavra de Deus fala assim, ó, não extingais o Espírito. Extinguir um fogo é apagar. Tem muita gente que está apagando o Espírito Santo. Aí a pessoa fica fraca. A pessoa fica desanimada, fica débil. Por quê? Porque ela não tem mais poder. O poder espiritual, se você começa a duvidar muito de Deus, esse poder vai se esvaindo da sua vida. Se você começa a ser teimoso, essa teimosia é com os nossos pecados que a gente vai desanimando e que a gente vai também apagando o Espírito Santo. Deus está falando, não vai por aqui, mas você insiste em ir por aquele caminho. Aí depois você quer se levantar e vai ser tarde. Pode ser tarde, porque quanto mais você duvida da palavra de Deus, quanto mais você teima em enveredar por aquele pecado, mais difícil vai ficando. É melhor você se entregar, é melhor você crer de uma vez por todas e dizer, Espírito Santo, fortalece a minha fé. Eu quero me encher. É por isso que você só vai ser cheio do Espírito Santo quando você tiver alegria para ler a palavra de Deus, alegria de frequentar os cultos. Enquanto não tiver isso, irmão, não tem enchimento. Não tem enchimento do Espírito Santo. Amém? Então, muitos cristãos estão vivendo sem esse enchimento de poder, porque está extinguindo o Espírito Santo. E como é que se apaga o Espírito Santo? Com as nossas teimosias. É assim que se apaga. Quando chega uma hora que o Espírito Santo quer usar a vida da Roberta e não vai usar mais. Por quê? Porque ela não deu lugar. Se Deus está dizendo, irmã, vai lá e fala para a Michele tal coisa. Ai, pastor, eu não vou falar. Ai, eu não vou falar, mas vai, eu quero que você fale. Se você é essa pessoa resistente, é por isso que às vezes você vê pessoas ousadas. Tem gente que chega, põe o dedo na tua cara e diz, Deus mandou dizer. Deus mandou, eu creio nisso aqui, irmão. Às vezes, agora é claro que tem muitas coisas também que é emocionalismo. Mas o seu espírito sente quando é Deus. Deus mandou te dizer isso aqui, irmão. Tem coisas que é de Deus mesmo. O Espírito Santo dá essa ousadia. Então, às vezes a gente vê pessoas embrasadas, né? Para testemunhar, para falar. E tem gente que é lá, ai meu Deus, eu queria tanto ser assim, mas o que é que você está fazendo para ser assim? O que é que você está fazendo, criatura, para ser essa pessoa embrasada? Você está orando, você está testemunhando, você tem pregado o evangelho no teu trabalho, você tem se preocupado com quem está indo para o inferno? Porque às vezes aquele irmãozinho está ali naquele fogo todo, é porque ele tem levado uma vida de renúncia. Mas você não quer renunciar a nada. Nem sequer, como o presbítero falou aqui outro dia, nem sequer uma sériezinha de domingo para vir para a igreja, a pessoa não quer renunciar. Entendeu? Como é que você vai se encher do Espírito Santo? É isso, entendeu? Então foi o que aconteceu com o rei Saul, por exemplo. Saul começou a ficar orgulhoso, obstinado, se achava o bambambam, começou a sentir inveja de Davi, né? Davi saía para as batalhas, ele ficava com inveja, depois ele passou a não dar mais crédito à palavra de Deus, e aí Deus foi deixando de lado, e Deus já tinha colocado o olho em Davi. Deus falou, vou chamar outro que dá atenção à minha voz. Então é assim, irmão, se você não está ouvindo a voz de Deus, chega um momento que Deus se cala, e aí você vai ficar naquele deserto lá. Só que eu te falo uma coisa, enquanto você está vivo, há esperança de salvação, há esperança, mas eu vou falar para você, no momento que você fechar o olho, acabou, ali é só juízo, não tem mais.
Chega um momento que a pessoa fechar o olho, a pessoa vai achar que está sonhando. Sabe aquele sonho ruim, pesadelo? Que a pessoa está no escuro, que ela só escuta grito, gente arranhando ela, dores no seu corpo, queimação na sua pele, e a pessoa fala, meu Deus, eu quero acordar desse sonho ruim. Não acorda mais. Porque a palavra de Deus fala que aquele que crê, no momento que ele morre, é os anjos que estão ali do lado para levar ele. Mas aquele que não crê, quando ele fecha os olhos, quem está do lado ali já são demônios. Sabe quando os via aquele cachorro preto, que eles falavam que era Anubis, que vinha da terra e buscar os mortos? Na teologia deles, na forma deles enxergar, eles acham que essa Anubis é como se fosse a deusa da morte, mas na verdade ali, irmãos, é demônio. O próprio demônio, ele sai e ele já está lá falando, eu já sei que esse aqui é meu. Quando a alma dele for separada do corpo, já vai para julgamento. Entendeu? Por isso, enquanto você é vivo, há esperança de você ser salvo, porque o Senhor ainda está com os braços estendidos. A palavra de Deus fala, há esperança para a árvore, ainda que ela tenha sido cortada, há esperança, porque ao cheiro das águas, ela vai voltar a brotar novamente. Amém? Ao cheiro das águas, ela brotará novamente. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estávamos aqui falando do selo, e agora para encerrar, a segunda bênção é o penhor do Espírito Santo. Versículo 13 fala isso, e o versículo 14, o qual, falando do Espírito Santo, foram selados pelo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós vamos entender o que é penhor. Muitos cristãos vivem com medo, de não ser salvos, como eu já falei aqui, com medo da morte. Mas aqui, irmãos, está uma passagem bíblica que dá garantia de salvação para nós. Dá uma garantia de salvação para nós. O penhor da nossa herança é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é garantia. Que é interessante, irmãos, que essa palavra penhor do Espírito Santo, ela está relacionada com uma palavra grega usada para indicar noivado, anel de noivado. No passado, quando alguém noivava, o noivo dava um anel bem bonito para a noiva. Hoje o povo ainda dá, umas aliancinhas velhas de comprada em camelô, Às vezes compra aquelas balinhas que tem umas aliancinhas velhas e fala assim, é meu anel de noivado. Anel de noivado, ali é o penhor. Aquele anel ali, está dizendo assim, eu garanto, eu prometo para o pai da noiva que eu vou cumprir, que eu vou cuidar dela, eu vou casar com ela e eu vou ser um bom marido para ela. É uma garantia. Então, penhor é isso. Por isso que fala, é penhor. Muitas pessoas, por exemplo, irmãos, penhoram seus bens. Às vezes o banco, a pessoa faz uma dívida e aí o banco quer uma coisa em garantia, que você vai pagar aquela dívida alta. Aí, por exemplo, eu tenho um apartamento, você tem uma casa ou um carro, sei lá, você fala, eu vou penhorar esse bem. Então você penhora, é como está lá, você dá aquele bem, está lá como garantia. Se eu não pagar essa dívida, o banco pode ficar com o meu bem. Então o Espírito Santo está em nós. É como esse anel, essa garantia de que eu e você somos salvos. Nós somos selados. Então, como Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, o Espírito Santo é esse sinal de um pagamento antecipado. Ele veio como um pagamento antecipado. Olha o que diz Apocalipse 19, 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdades, as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Então, irmãos, era assim, aqui está anunciando as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é um momento quando nós todos, os salvos, nós vamos se assentar numa mesa bem grande lá no céu, vamos estar junto com o Senhor e participando de uma festa. Satanás tem falado para você
Eu já vi muita gente falando essas besteiras. Ah, vai ser muito monótono lá no céu. Nós vamos ficar só cantando, só do lado de Deus. Gente, olha que besteira que as pessoas falam. Olha que besteira as pessoas falam. O céu é lugar de gozo, de alegria. A Bíblia diz que o que está preparado para nós, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. O que Deus preparou para nós é muito melhor de todas as alegrias que você já viveu aqui na terra. Agora no inferno não, lá diz coisas terríveis, que lá haverá choro e ranger de dentes. Se você, quando fica doente, já fica doido para ser aliviado, eu quero um remédio, eu quero uma injeção, no inferno não vai ter mais saída. Não vai ter mais saída. É terrível, lá só espera sofrimento. E eu te falo uma coisa, irmãos, ninguém se acostuma com coisa ruim. Não pense que vai se acostumar com o sofrimento de lá, que ninguém se acostuma. É só choro e ranger de dentes. Então, nós vamos continuando aqui. Então, quando você crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo é dado como esse anel de noivado. Significa que a promessa vai se cumprir. Agora, irmãos, um noivado, ele pode se acabar, né? O noivado aqui da terra, pode ser que a pessoa deu aquele anel como garantia, mas pode voltar atrás da sua palavra. Mas Cristo, ele não mente. Jesus não mente. A Bíblia fala que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. E nem se arrepende. Quando ele deu o Espírito Santo para nós, como garantia da salvação, é porque ele vai cumprir essa promessa. Amém? Enquanto o selo vai falar de segurança e de inviolabilidade, é uma coisa que não pode ser violada, o penhor vai falar de posse. Possessão. É uma coisa que eu tenho. Uma coisa que é garantia. O Antigo Testamento descrevia a nação de Israel como um tesouro particular, adquirido para Deus, por meio dos feitos poderosos do Senhor, quando ele libertou o povo ali do cativeiro egípcio. E olha o que diz aqui em Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras e falarás aos filhos de Israel. Deuteronômio 7,6. Porque o povo santo és ao Senhor Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Amém? Então, nesse texto aqui de Efésios 13:14, Paulo está dizendo que os cristãos, eles são como bem que custou um preço alto. Que preço foi esse? O derramamento do sangue de Cristo. O derramamento do sangue de Jesus para nos arrancar das mãos do diabo e para nos colocar nas mãos do Senhor. Romanos 8, 38 e 39, olha que palavra linda. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus. Deus falou comigo essa semana, irmãos, essa palavra de Romanos, 2 vezes o Senhor falou comigo. Uma, ele falou essa palavra quando eu estava orando pelo culto de ontem. Eu estava lá, filtrando o meu sangue ali no hospital, fazendo hemodiálise, e eu estava em oração naquela cadeira, lembrando do culto das mulheres aqui. O Espírito Santo, eu abri a minha Bíblia, o Espírito Santo trouxe essa palavra. Nada pode me separar, nada pode te separar do meu amor. Nada, nada. Então você e eu estamos embaixo deste amor, dessa cobertura. Portanto, amados, estamos seguros na mão de Cristo. A palavra fala que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai concluir. Não desanime. Nós estamos vivendo ainda aqui nesse mundo, cheio de dores, de dúvidas, de medo, mas o Senhor está conosco. O Senhor está trabalhando, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando você crê em Cristo, você nasce de novo. Você é uma criatura nova. Nós estamos neste mundo caído de lágrimas, mas agora nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro.
você tem onde chorar, você tem onde repousar. No momento das suas angústias, você não vai mais ficar contando para ninguém. Você não vai ficar, eu queria tanto uma pessoa para me ouvir. Você tem Jesus que te ouve. Você tem o Espírito Santo que é teu companheiro. No grande dia em que Jesus voltar em glória para buscar a sua noiva, a sua igreja, nesse dia, irmãos, os que morreram em Cristo, eles vão subir primeiro do que nós, os que já estão enterrados. E nós, os que estivermos vivos, vamos em seguida. O corpo vai se juntar, né? E um corpo glorioso vai subir para o alto. Olha, eu preguei aqui sobre a questão da cremação, né? Olha que bobagem que as pessoas falam. Que não pode queimar o corpo do crente, porque vai virar cinzas. Porque quando o Senhor vier buscar o corpo, é preciso o osso se juntar com a carne. Não tem nada a ver, irmão. Dependendo do tanto de anos que o crente foi enterrado, quando Jesus voltar só tem pó. O osso também vai virar pó. Então, se o corpo foi cremado ou foi enterrado, quando Jesus voltar para nós ressuscitar, aqueles pedacinhos que está espalhado onde tiver, vai se juntar e vai formar um corpo glorioso. Amém? Não tem essa. Jesus ressuscita os mortos. Como é que ele não vai juntar um corpo e formar um novo corpo glorioso? Não é mais esse corpo aqui que vai subir para o céu, mas é um novo corpo glorioso. E agora você pode ter plena certeza da salvação. Não precisa mais ficar com medo, achando que hoje amanheceu salvo, amanhã já não é mais. É só perseverar, é só continuar. A sua salvação, irmãos, não depende de boas atitudes ou más atitudes. Não é nada sobre nós, é tudo sobre você. Nós cantamos aqui. A nossa salvação tem a ver com o que Deus é. Quando você se ajoelha para orar, você não vai dizer assim: Deus, obrigado porque eu sou salvo e aquelas pessoas lá fora não são. Você não vai dizer isso. Você vai dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. O Senhor tem me fortalecido. Obrigado pelo alimento que eu tenho, porque foi o Senhor que me deu. Então tudo vem dele. Se a nossa salvação dependesse de nós, irmãos, nós estávamos perdidos. É por isso que muita gente, quando olha para a sua vida, diz assim: eu estou perdido. Estou perdido porque não tem nada de bom em mim. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, você está salvo. Romanos 10, 9. Se com teu coração crer e com tua boca confessar, você será salvo. Mas é preciso haver esse momento. Não adianta você achar que é salvo porque vem à igreja. É preciso você tomar uma decisão, um ato de fé e dizer: eu creio, eu aceito e eu recebo em nome de Jesus. E é Ele, irmãos, que te sustenta. É Ele que te mantém firme. Ninguém tem o poder de te arrancar mais dos braços do Pai. Ninguém tem esse poder. Porque Deus segura nas nossas mãos. Às vezes você pensa que é você que está segurando na mão de Deus. Nada disso. É Deus quem está te segurando. Se Deus soltar a nossa mão, já era. Estamos perdidos. Ele que nos guia com seu conselho eterno. E é Ele, a confirmação disso, é que o Espírito Santo foi dado como selo e penhor para nós. Amém?